nesse horário, né, 10h40 da manhã, tá certo o relógio? 10h35, tá errado lá. Eu estava, nesse instante, há 9 anos, eu estava num quarto de hospital, sendo acordado por aquelas intervenções das técnicas de enfermagem que entram para cuidar do bebê que tinha acabado de nascer, que era minha filha Estela. E hoje, 9 anos depois, nesse mesmo horário, eu estou aqui tendo o privilégio de dar uma aula de Bíblia e de ter minha filha de 9 anos, que já conhece o Senhor, já batizada, desenhando a pregação, participando da igreja. Então isso é história da graça de Deus na minha vida, e eu sou muito grato, motivo de muita felicidade. O pastor Darcy adiantou que a aula vai ser sobre salvação. Nós chamamos na teologia isso de soteriologia, que é a doutrina da salvação. E esse testemunho breve que eu estou dando é de como a salvação, muito mais do que teórica, muito mais do que algum conceito da palavra, que a gente vai ver hoje, mas ela é prática, ela alcança o nosso coração, ela alcança o nosso íntimo e alcança a minha família. Então eu sou muito grato a Deus, louvo ao Senhor, uma delícia dar uma aula assim nessa manhã. Então eu quero orar mais uma vez, agradecendo a Deus, pedindo por esse nosso tempo juntos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja aqui reunida, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida de cada família, cada irmão e irmã que começou esse novo ano com o coração muito disposto a andar contigo, a Te conhecer, a crescer na Tua graça. Nos dá, Senhor, por favor, sempre um coração sedento da Tua palavra, humilde, disposto a aprender, a crescer. Nos conduz em amor, Senhor, e quebra o nosso coração dia após dia. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. O pastor Darcy adiantou que a aula vai ser sobre salvação, como nós temos falado aqui, só que tem um tempero especial, uma ênfase especial nessas aulas do mês de janeiro sobre salvação. O nome desse módulo, o nome que o pastor Adarley e a coordenação da escola bíblica, irmão Renato, irmão Nena, pensaram, o nome que o pastor Adarley passou para nós é salvação inabalável. E a ideia, ao se abordar salvação inabalável, é focar especialmente numa subdoutrina dentro da doutrina da salvação, que é a doutrina da preservação da salvação, a segurança da salvação. Em outras palavras, é a certeza que nós temos de que a salvação não se perde, que a salvação é um dom que Deus nos dá e que é permanente porque vem da mão dele e é graça dele. Então hoje, a proposta da aula de hoje é abordar assim, noções gerais, uma introdução à doutrina da salvação, focando nessa ideia da preservação da salvação. Então nós vamos ver especialmente 3 textos hoje, e eu vou fazer comentários teológicos em cima, e lembre, irmãos, não é pregação, é aula, então vocês têm total liberdade de levantarem a mão, perguntarem, dentro do tema a gente vai trabalhando, se for uma pergunta que aborda outro tema, eu vou com jeitinho indo pela tangente, para conseguir continuar dentro do tema, então, mas os irmãos são muito bem-vindos, é uma aula, é algo participativo, tá? Então abram comigo, por favor, dito tudo isto, no livro de Tito, capítulo 3, eu quero usar o texto de Tito 3 como partida. Enquanto os irmãos abrem, Tito 3, então hoje nós vamos ver 3 textos para fundamentar a base da doutrina da salvação. Ao longo do mês nós vamos ver outros textos com os demais professores e textos difíceis, inclusive dentro desse tema de segurança da salvação, então se segurem aí que vai ser bênção. Então Tito 3, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 8, Tito 3, 3 a 8, eu poderia ter escolhido um outro texto para falar da salvação como um todo, mas eu escolhi esse de Tito porque ele é um pouco menos conhecido e é bom a gente ter fluência em outras passagens da Escritura. Eu quero pedir para alguém que se voluntaria a ler no microfone aqui, para não ficar só eu falando, né? Você lê, Augusto? Então, por gentileza, Augusto, vem para cá. Mais do que ler, o Augusto veio, isso aí, Augusto, coragem, vem aqui na frente, vai lá, Augusto. Em Tito capítulo 3,
versículo 3, diz assim: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Muito obrigado, Augusto. Excelente. Esse texto de Tito, conforme os irmãos acompanharam, Paulo ele faz um panorama, ele conta para nós, basicamente assim, a história da salvação de uma pessoa. Qual que é dá até para dizer de alguma maneira, a linha do tempo da salvação de uma pessoa. Os irmãos repararam que no comecinho do versículo, no comecinho da passagem, no 3, o enfoque é em quem nós éramos antes de conhecer a Cristo. E aí veja que o texto fala vários atributos aqui, insensatos, desobedientes, vivíamos enganados, éramos escravizados pelas paixões e prazeres, vivíamos na maldade, com inveja, com ódio. Então Paulo conta assim, o retrato de um homem sem Deus. Éramos assim. No versículo 4, nós temos aquela conjunção adversativa mais linda da Escritura, essa de Tito junto com aquela de Efésios 2, que é o mas Deus, contudo Deus, todavia Deus. Então Deus colocou um mas na nossa história, Ele mudou, mas Deus, Ele, o nosso Salvador, com amor, com bondade, Ele se manifestou a nós. Então o texto de Tito nos mostra qual é a condição de um homem sem Deus, e que a salvação é iniciativa totalmente divina. Ele olhou para a nossa condição e Ele agiu com bondade, com amor. E aí o versículo 5, ele coloca um comentário aqui, que é bem importante quando a gente fala de doutrina de salvação, que é: não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos salvou. Então, quando o texto fala, não por atos de justiça por nós praticados, isso aqui é algo fundamental para se entender a salvação. A salvação, ela não é adquirida, ela não é conquistada por atos de justiça. Se você sair e perguntar para diversas pessoas aleatórias, da rua, do trabalho, da família, olha, aquelas perguntas clássicas sobre salvação, para quem já conheceu, por exemplo, o evangelismo explosivo, que é um método de pregar a salvação, aquela pergunta clássica do evangelismo explosivo: se você morrer hoje, você tem certeza de que você estará com Deus no céu? Se você fizer essa pergunta, a maioria das pessoas vai gaguejar, aí fora, pessoas lá fora que não conhecem a Deus, a maioria das pessoas vai gaguejar. Não, veja bem, certeza? Não, certeza não tem como a gente ter. Veja bem, olha lá, a pessoa vai dar uma estremecida. Como é que eu vou ter certeza? Mas pode acontecer a raridade de alguém dizer que tem certeza. Não, eu tenho certeza. Estou falando de pessoas que não conhecem a Deus, tá? Quem conhece a Cristo tem certeza absoluta de que vai estar com Ele no céu, né? Mas, continuando minha ilustração aqui, alguém pode até falar: não, eu tenho certeza. Aí você faz uma segunda pergunta. Tá, então você tem certeza que você vai estar com Deus no céu. Então vamos supor que você morresse hoje, e você chegasse à presença de Deus, e vamos supor, hipoteticamente, que Deus perguntasse assim:
por que eu deveria deixar você passar a eternidade comigo? Por que você deveria viver no céu comigo? Que resposta você daria? E aí, a maioria das pessoas vai responder algo na linha de méritos humanos, de boas obras, de atos de justiça. A maioria das pessoas vai responder algo nessa linha. Não, eu diria para Deus assim: olha, eu sempre tentei ser uma boa pessoa, eu sempre tentei ajudar meu próximo, quando eu via as pessoas em dificuldade eu amparava, eu estendia a minha mão, eu sempre tentei ser o melhor ser humano possível. Eu tenho meus erros, todos nós temos nossos erros, né? Mas eu acredito que Deus, olhando, pesando na balança, Ele vai me admitir no céu. A maioria das pessoas responderia algo assim, algo nessa linha. Tentei ser uma boa pessoa, quem nunca erra. E é fato, irmãos, que a palavra de Deus, ela é explícita ao dizer: não por atos de justiça por nós praticados. E por que isso? Eu não vou me estender muito nesse tópico, porque todo irmão e irmã que já conhece a Cristo, que já é salvo, entende disso que eu estou falando. Mas por que não é por ato de justiça? Porque todos nós pecamos, todos nós somos vistos por Deus como pecadores. Um bandido que cometeu atos terríveis, não é porque ele ajudou um gatinho preso a descer da árvore, que isso apaga o fato dele ter cometido crimes terríveis. Todo ser humano é pecador perante o Senhor, e isso é uma sentença, todos somos condenados. Não existe bondade, méritos, atos de justiça que façam Deus olhar para mim e falar: rapaz, o Bruno é um cara tão legal, o Bruno é um cara do bem, Bruno é gente boa. Não existe isso, não existe isso. Deus vai olhar para mim e ver: Bruno é um pecador, e o pecado não pode conviver com Deus na eternidade. Então, se não é por atos de justiça, é pelo quê? É pela misericórdia de Deus, é o que diz o versículo 5. Na linguagem de Efésios 2, é a graça de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Deus teve misericórdia e Ele mesmo tomou a iniciativa de nos lavar, regenerar, renovar pelo Espírito Santo. É o versículo 5 aí, ó. Verso 6, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Deus tomou a iniciativa da salvação, viu a gente na miséria, Ele tomou a iniciativa e Ele fez tudo o que era necessário para que nós fôssemos salvos. E o que é este tudo que era necessário? Cristo, o Cordeiro perfeito, morrer na cruz por mim e por você. Nós deveríamos pagar pelo preço dos nossos pecados, mas Cristo, o justo Cordeiro de Deus, Ele morre, Ele paga a dívida. É por isso que Paulo fala, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso 7, Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça. Essa palavrinha justificação, eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouquinho, mas justificação é declarar justo. Então Paulo está dizendo que Deus nos declara justo por graça, é presente dele, é graça, não é mérito humano, não é o Bruno tentando chegar a Deus pelos meus atos de justiça, não. É Deus olhando Bruno e falando: você é um pecador, perverso, sem vergonha, safado, pecador. Mas, por meio de Cristo, por graça, eu declaro você justo, porque agora, ao invés de olhar os pecados do Bruno, eu olho Cristo. E o que Cristo fez representando o Bruno, Cristo pagou a dívida do Bruno, Cristo ressuscitou, Cristo, só Cristo. Então, é assim que justificados, então agora eu sou declarado justo, nós nos tornamos herdeiro e temos esperança da vida eterna. É só então no versículo 8, que é o último da passagem, que você vê Paulo falar sobre as boas obras. E o que ele fala sobre as boas obras? Que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Ou seja, alguém pode criar uma objeção. Paulo lida muito com isso no livro de Romanos, que o pastor Darcy até expôs aqui. Alguém pode falar assim: ué, se eu não preciso ser bonzinho para ser salvo, não preciso fazer nada, então é muito fácil esse negócio de salvação, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser.
e aí depois eu vou lá, falo que eu sou salvo, e não preciso viver, não preciso ser justo, não preciso ter uma vida com Deus. Aí é a hora que a gente fala, calma meu jovem, senta aqui, calma. As boas obras, elas são muito importantes, como Paulo diz aqui em Tito e diz lá em Efésios, nós fomos criados para viver em boas obras, para viver a vontade de Deus. Agora, o pulo do gato é, as boas obras não são o que fazem alguém ser salvo. As boas obras não levam alguém até a salvação. As boas obras são o resultado natural. ênfase no natural, não automático, é natural. Não é de uma noite para o dia, mas é o resultado natural da salvação. Quando alguém conhece de verdade a Deus, ele não vai só, eu vou lá dizer que eu conheço a Deus. Não é dizer que eu conheço a Deus. Quando alguém crê em Cristo, ele vai ter a sua vida transformada dia após dia, ele vai se empenhar nas práticas de boas obras, o coração dele vai querer isso, porque ele quer honrar a Deus, ele quer agradecer ao Senhor, ele foi transformado. Então as boas obras, elas seguem a salvação, as boas obras não levam à salvação. Então, feita essa leitura e essa introdução geral aqui, eu quero apresentar para os irmãos, de maneira didática, é meio raro eu ser didático assim, mas hoje eu vou ser bem didático, os 3 P's, dos quais nós somos libertos na salvação. 3 P's, 3 palavrinhas que começam com a letra P, e cada uma delas está num momento temporal. Os irmãos repararam que nesse texto de Tito, Paulo fala de coisas lá do passado, aí diz que agora nós temos esperança de vida eterna, falando do presente, e aí ele diz que é para todo mundo se empenhar na prática de boas obras, olhando inclusive para os dias futuros, os dias que se seguirão, é para a gente viver com Deus. Então pensa nessa ideia de passado, presente e futuro. Vou colocar o passado na esquerda de vocês, olha que habilidade que eu tenho, eu estou invertendo esquerda e direita assim, na hora, porque para mim é direita aqui, né? Mas a esquerda de vocês, no centro é o presente, e aqui na direita é o futuro, tá? Então, passado, presente e futuro. 3 P's, dos quais nós somos libertos quando somos salvos. O primeiro P, ele está no passado, ele está aqui. Nós somos libertos, ou melhor, nós fomos libertos em Cristo, da pena do pecado. Existia uma sentença, uma pena sobre cada indivíduo que está distante de Deus. Qual que é a pena? Você viverá eternamente longe de Deus, irá para o inferno, você é injusto, você é ímpio, a ira de Deus pesa sobre aqueles que vivem na desobediência. Todos nós, antes de conhecermos a Cristo. Nós fomos libertos dessa pena. A pena, pensa em algo realmente forense, é jurídico. Paulo, ele está escrevendo num contexto em que Roma é o império, o direito romano já era conhecido, e Paulo usa a linguagem forense, aí para os advogados aqui presentes. Então nós fomos libertos da pena do pecado. O nome que nós damos para isso na teologia é justificação, que é a palavrinha que Paulo usou ali no texto de Tito. O que é justificação? Justificação é Deus olhando para o Bruno e por causa do que Cristo fez na cruz, ele declara o Bruno justo. Por quê? Por causa de Cristo. Isso é justificação. Isso aconteceu num momento pontual do passado. Cristo morreu na cruz e aquilo foi suficiente para todos que viriam depois da cruz, para todos que vieram antes da cruz. Ele declarou justo aqueles que creem em Cristo. Passou. Já fomos salvos da pena do pecado. Só que, irmãos, ao mesmo tempo que nós já fomos salvos, e que você pode declarar assim, eu já fui salvo, eu já sou salvo, é fato que todos os efeitos da salvação ainda não se realizaram por completo na minha vida e na sua. Aqui eu quero introduzir aos irmãos
introduzir os irmãos a uma expressão muito famosa na teologia, usada por teólogos do passado, Oscar Cullmann, depois George Led foi quem popularizou essa expressão, quando ele escrevia sobre o reino de Deus, que é uma expressão muito bonita, muito marota, muito legal, que é a expressão já e ainda não. Essa expressão é usada na teologia para descrever o reino de Deus. Por exemplo, o reino de Deus, ele já veio em Cristo, o rei esteve entre nós, ele inaugurou o reino, ele transforma pessoas, expulsa demônios, o poder do reino é visível, o reino de Deus já está aqui entre nós. Ao mesmo tempo que o reino de Deus já veio, porém, ele ainda não veio. Em que sentido ele ainda não veio? Ele ainda não veio em sua plenitude, ele ainda não veio do ponto de vista final, escatológico, dos últimos dias, a consumação de todas as coisas. Então essa expressãozinha já e ainda não, que nós usamos para o reino de Deus, nós podemos usar também para a doutrina da salvação. Por exemplo, não é heresia você dizer algo do tipo: eu já fui salvo, mas eu ainda estou sendo salvo e eu ainda serei salvo. Vamos explicar isso. Você já foi salvo, você já foi liberto da pena do pecado, acabou. Crê em Cristo, não tem mais culpa sobre você, passou. Porém, no presente, eu ainda lido com o poder do pecado. E eu sou liberto dia após dia do poder do pecado. O nome que nós damos para isso é santificação. E o ponto, irmãos, é que a doutrina da santificação, ela está debaixo do guarda-chuva da doutrina da salvação. A santificação é a salvação tendo efeito no presente, na sua vida diária. É você se tornar a cada dia aquilo que Deus já declarou que você é. Vou repetir. É você se tornar dia após dia aquilo que Deus já declarou que você é. Deus já te declarou justo no passado, em Cristo. Você já foi justificado. Só que isso não é um piscar de olhos. Eu agora, no presente, dia após dia, eu lido com lutas contra o pecado, com tentações, com pensamentos intrusivos, com decisões erradas, com desejos que eu não queria lidar. Eu estou aqui preso à minha carne. Eu lembro num seminário que eu dava aula, que eu tinha alguns alunos que eram resgatados da Cracolândia e fizeram parte da Cristolândia, e tinha um em especial que era uma bênção, um rapaz muito de Deus, e um dia nós estávamos conversando pastoralmente, e ele estava ele estava confidenciando a mim lutas que ele tem na área sexual, dificuldades que ele tinha, e ele veio do contexto do crack das ruas. E aí no meio dessa conversa eu perguntei para ele assim: fulano, não sei se você vai conseguir medir para mim, mas o que você acha pior? Eu perguntei para ele. Você acha pior o vício do crack, do qual você foi resgatado, ou a imoralidade sexual? O que você acha pior? Eu confesso que eu fiquei muito surpreso, porque ele não pensou meio segundo. Eu terminei a pergunta, ele falou assim: imoralidade sexual. Pior. Aí eu falei: é sério? Mas você veio das ruas, do crack. Ele falou: pastor, o raciocínio é muito simples. O crack é um negócio que tomou conta da minha vida, um vício muito difícil. O prazer que eu sentia usando o crack era algo assim inimaginável. Porém, pastor, o crack é uma substância. Ele era muito cabeça, ele falou assim: era uma substância fora do meu corpo, que esteve no meu corpo por um tempo, me viciou, mas com todo o processo de salvação e depois de reabilitação, acabou, o crack está fora. Mas pastor, a imoralidade, ele fez assim para mim: está aqui, não sai, não é uma substância fora, está aqui. Irmãos, isso é a luta da santificação. Você já foi declarado justo.
mas você ainda lida com os efeitos da natureza pecaminosa. Seu corpo ainda não foi transformado. Então, dia após dia, você luta contra o pecado em suas diversas facetas. Isso é santificação, isso no tempo presente. E ainda nós temos, no tempo futuro, um terceiro P. Todos seremos, isso é, lá na frente, libertos da presença do pecado. Aí vai acabar de vez para todo sempre. O nome que nós damos para isso é glorificação. Vai chegar esse dia. 1 Coríntios 15, todos seremos transformados, o corpo vai ser glorificado, não vai ter mais os efeitos da natureza pecaminosa, não vai haver mais pecado, não vai haver mais morte, mais choro, mais dor, acabou. É vida eterna, é futuro. É a salvação que já foi realizada na nossa vida, mas ainda tem etapas a serem realizadas. Então esse é o todo da salvação. Abram comigo em Efésios capítulo 1. Efésios 1. Eu quero fazer a leitura corrida do versículo 3 até o 14, mas eu quero enfatizar, eu quero que os irmãos percebam nessa leitura corrida o seguinte. Percebam uma fórmula que Paulo usa. Olha ali no versículo 6, quando Paulo fala, para o louvor da sua gloriosa graça. Encontraram isso, ou algo parecido com isso, depende da sua tradução? Versículo 6. Agora pula ali para o versículo 12, quando Paulo fala, para o louvor da sua glória. E pula para o versículo 14, quando Paulo fala também no final, para o louvor da sua glória. 3 vezes, de 3 a 14, Paulo usa, nesses versículos de 3 a 14, por 3 vezes ele usa essa fórmula. Por quê? Porque essa é uma passagem que Paulo a gente vai fazer a leitura, mas ele discorre assim, numa sequência fluida, sobre a salvação e o ministério do Deus Trino na salvação. Ele vai começar falando do Pai, eu quero que vocês reparem isso, do que o Pai fez. Aí ele vai terminar a parte do Pai falando para o louvor da sua gloriosa graça. Depois ele vai falar do Filho, vai terminar para o louvor da sua glória. Depois ele vai falar do Espírito Santo e vai falar para o louvor da sua glória. Então, atenção a esses marcadores e vamos fazer a leitura aí, do 3 a 14. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Agora ele vai falar de Cristo. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Agora ele vai falar do Espírito. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança
até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Irmãos, esse texto é riquíssimo, ele daria facilmente 3 pregações, facilmente, uma para cada bloco. Então eu não vou abordar os detalhes do texto, mas eu quero chamar a nossa atenção para o seguinte: você vê o Pai como sendo o grande idealizador da salvação, quem predestina, quem escolhe antes dos tempos eternos, ele designou tudo. Você vê o Filho como sendo aquele que torna possível a salvação, como o agente, o executor da salvação. É Ele que morre, Ele que derrama o sangue por nós, Ele que nos salva. E você vê o Espírito, que os irmãos perceberam que tem menos, descrições. A parte do Espírito é um pouco mais curta, mas é exatamente na parte do princípio que eu quero focar por causa da nossa ênfase. O Espírito é o que aqui? Ele é quem garante a salvação. Ele é quem assegura, atesta e fala: esse processo tem início, meio e fim, e eu garanto que ele vai se realizar. É isso que o Espírito Santo faz. E tem 2 palavras que Paulo usa aqui, 2 ilustrações que Paulo usa quando se refere ao Espírito. Uma é quando Paulo diz no verso 13 que nós fomos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando Paulo usa esse verbo selar, ao que ele está se referindo? Ao selo. Lembra, Império Romano, 1º século. Existia uma tecnologia de ponta no 1º século chamada anel de selar. Ele era quase uma coisa touch, assim, sabe, igual você faz na tela, assim. Era um anel, você ia lá, já deve ter visto em algum filme, alguma coisa, ia lá e selava, terminava uma correspondência, fechava o envelope, selava lá o envelope. O que o selo? Pensa numa correspondência de um governador romano para alguma outra localidade. Fechou, imagina na sua cabeça a cena do filme, o cara escreve, fecha o envelope e sela. O que simboliza esse selo? Pelo menos 2 coisas. A primeira, é algo que está lacrado. Lacrado por quem? Pelo dono do selo. E ele só poderá ser aberto quando chegar ao destino que o dono do selo marcou. Só quem de direito que pode abrir, não é qualquer um. Então o selo mostra 2 coisas. Primeira, está lacrado, e a segunda, a identificação é muito clara. Quando a pessoa olha aquela correspondência imperial, vê aquele selo, opa, esse aqui é de um procurador romano, esse aqui é de um governador, esse aqui é de uma autoridade, não posso violar. Então, o que Deus está dizendo é que o Espírito Santo, ele nos selou. A marca do Espírito Santo em nós, a identificação do Espírito Santo. O fato de o Espírito Santo ser dado à igreja é o selo. Nós estamos lacrados pelo Espírito Santo e identificados no Espírito Santo. Só que não satisfeito com essa ilustração, Paulo ainda usa outra. E no versículo 14 ele fala que o Espírito é a garantia da nossa herança. Eu estou na nova versão internacional, traz garantia. As versões mais antigas usam uma palavra que é muito boa, porque até traz aquele peso do juridiquês. Porque Paulo é uma ilustração jurídica, que é a palavra penhor. Ele é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Gente, o que é penhor? Eu não sou advogado, não sou jurista. Aqui tem advogados, eu não vou franquear a palavra por causa do tempo, mas eu vou explicar. Se eu falar alguma coisa errada do ponto de vista jurídico, algum advogado vai lá e me ajuda. Mas eu vou trazer do ponto de vista mais prático. O que é um penhor? Tem histórias bíblicas que nos mostram o que é penhor, né? É uma garantia, é algo que você deixa como garantia, um bem, alguma coisa sua, um sinal, algo como garantia de que o pagamento será realizado, que aquilo vai ser finalizado. Isso é penhor. Já aconteceu comigo, para minha vergonha, eu sou muito esquecido, eu ter que, em tempos anteriores à coisa tecnológica, celular pagando e tal,
eu estar no mercado, não sei se já aconteceu com algum descabeçado como eu, de estar no mercado, chegou na hora do pagamento, era mercadinho de bairro, assim, na hora de pagar, cadê minha carteira? O cartão, esqueci o cartão, agora eu vou pagar como? Não tinha Pix, não tinha celular, tinha nada, a compra feita. Aí este servo começa a clamar: moça, pelo amor de Deus, eu sou um cidadão de bem, eu pago meus impostos, eu esqueci meu cartão. Senhor, mas não pode levar as compras, você fez todas essas compras, tal. Falou: moça, eu vou voltar para pagar. Vamos fazer o seguinte. Aí eu tirei meu documento. Vamos fazer assim, eu posso deixar, era mercadinho de bairro, eu posso deixar meu documento aqui com você, meu RG, eu deixo aqui meu documento, eu levo as coisas, eu vou voltar para buscar meu documento e pagar, pode ser assim? Não, então pode. Aí deixou, me liberou. O que é isso, gente? Isso é o penhor. Eu deixei o meu documento, algo valioso para mim, como garantia de que eu retornaria para finalizar aquele processo, finalizar aquele pagamento. A ilustração que Paulo dá é que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, Ele é o penhor. Deus deixou o Espírito dele em nós como garantia de que a salvação será até a última gota realizada. E ninguém consegue bloquear o processo que Deus começou. A salvação é garantida por Deus, do início ao fim. Diante desse quadro, eu quero trazer um comentário sobre a doutrina, mais especificamente da segurança da salvação. Ela é muito atestada na Bíblia em muitos versículos. Eu quero me ater a esse daqui, o papel que o Espírito Santo tem, como quem garante que nós seremos salvos. Mas para pensar, quais são as objeções mais comuns que existem à segurança da salvação? Qual que é o argumento que normalmente as pessoas usam para falar que a salvação ela não é garantida por Deus? Normalmente, os argumentos colocam o centro no homem. É algo mais ou menos dessa linha. Não, mas tem que perseverar. Se o homem, ele foi salvo, mas se o homem vai lá e de repente ele começa a não ir mais para a igreja de domingo, ele ia nos 2 cultos, agora vai um culto só, agora vai quase nunca, aí ele começa a pecar, começa a ouvir a voz do mundo, a cair nos pecados e tudo mais, aí não tem como, aí ele vai perder a salvação. Como é que Deus vai aceitar um cara desse? Ele não perseverou. Perceba como o enfoque está no ser humano. Quando quem garante a salvação é Deus. Mas pastor, como é que você explica isso aí então? O cara vai lá, eu tenho um primo. Irmãos, se eu abrir o microfone aqui, eu tenho certeza que 98,3% da audiência aqui tem a história de um primo, de um tio, de um irmão, de um amigo de infância, de um papagaio, de alguém que era firme com Deus, na igreja, ministérios e tudo mais, e você vai me contar uma história tenebrosa. Eu tenho várias, eu sou pastor, meu arsenal é grande, tenho várias, de gente que assim, todo mundo olhava e falava, era um pastor, tem história até de pastor. Como é que você explica isso então? Esse cara vai ser salvo? Calma. A aula de hoje é a introdução. Os problemas eu deixo para o pastor Darcy, ele que vai lidar com isso. Mas, não, eu vou só fazer uma pincelada rápida. Primeiro comentário que eu tenho para fazer. Irmãos, não foi nenhum mérito meu que me fez alcançar a salvação. Não é? Não por obras de justiça. Não foi nenhum mérito meu que me fez alcançar a salvação. Portanto, por que um demérito meu faria que eu deixasse de merecer aquilo que eu nunca mereci? Se não foi um mérito
que me fez alcançar, por que um demérito vai me fazer perder? Não é a obra, não é o mérito ou o demérito que crava a salvação de alguém, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Eu nunca merecia a salvação, e Deus me deu de graça. Não existe esse negócio de que agora o pastor, ele fez isso, fez aquilo, agora ele não merece mais ser salvo. Irmãos, eu nunca mereci. Se eu nunca mereci, não tem algo que eu vou fazer lá na frente que vai me fazer deixar de merecer aquilo que eu nunca mereci. Não faz sentido. Se ficou confuso para os irmãos, faz parte. Mas eu nunca mereci. Não é algo que eu vou fazer que vai me fazer deixar de merecer o que eu nunca mereci. E para a maioria dessas histórias que nós temos, esse é um segundo comentário que eu quero fazer. Para a maioria dessas histórias que nós temos, existem pelo menos duas explicações. A primeira explicação, muito provável, inclusive em vários casos, pode ser que essa pessoa que você conhece, a história e tudo mais, seja uma pessoa que de fato nunca tenha crido no Senhor Jesus de todo o coração. Pode ser que essa pessoa era uma pessoa que foi o quê? Foi criada na igreja, de família crente, cantava no coro infantil, foi embaixador do rei, participou todo desse processo, cantava no louvor, envolvido nisso, naquilo. Era alguém que era muito acostumado à dinâmica da igreja, mas nunca conheceu o Senhor Jesus de fato. Na linguagem do apóstolo João, estava entre nós, mas não era dos nossos. João fala isso na sua epístola. Pode ser que essa sua história, vários nomes e casos que você tenha, talvez se enquadre nisso. Aí você fica, pastor, não é possível, sério, aquela pessoa talvez nunca tenha acreditado de coração no Senhor. Então guarda essa possibilidade, pode ser que seja isso. Nunca os conheci, lembra que Jesus fala? Em teu nome expulsamos demônios. Olha o nível. Nunca os conheci. Jesus fala em Mateus 25, né? Então, pode ser que seja isso. Explicação número 1. Agora, pode ser que você esteja me ouvindo falar isso e mentalmente esteja assim, pastor, não. Mas o Joãozinho que eu conheço, o Joãozinho não. O Joãozinho, eu tenho certeza, esse cara era crente. Não é possível. O Joãozinho não é possível. Ele não se enquadra nesse caso que você está falando. Então, meu irmão, pode ser que ele se enquadre num segundo caso. Qual que é o segundo caso? Lembra que eu falei dos aspectos da salvação? Passado, presente e futuro? O Joãozinho pode ser que ele tenha sido realmente alguém que foi verdadeiramente salvo. Ele foi justificado por Cristo. Ele realmente creu em Jesus como seu Salvador. Ele foi salvo, ele é salvo. Ele é salvo. Porém, na luta presente contra o pecado, a santificação, o Joãozinho, ele foi cedendo cada vez mais às tentações. Na linguagem de Paulo, foi apagando o Espírito. O que é apagar o Espírito? É deixar de ouvir a voz, deixar de ser conduzido pelo Espírito. E ele foi caindo e se perdendo, e ele está num estado deplorável hoje, que parece até um ímpio. Isso pode acontecer, pastor? Isso pode acontecer. Pode, no sentido não de autorização. Eu não estou usando o verbo poder no sentido de a pessoa ter autorização para viver assim. Ninguém pode viver assim, ninguém tem autorização para isso. Mas isso pode, no sentido de ser uma possibilidade. Do Joãozinho ter capacidade, a nossa natureza humana, nós temos capacidade de desonrar a Deus. Pensa comigo, o Novo Testamento é bem grandinho, né? Escrito para igrejas. Todas as ordens que Paulo fala para a gente não fazer, que João fala, que Pedro fala, se ele está falando para não fazer, é que são coisas que crentes do Senhor, de repente, podem cometer esses pecados. Então pode ser que essa história que você tenha de alguém se enquadre nesse outro exemplo. Então é alguém que é verdadeiramente salvo, mas que infelizmente está desonrando o Senhor. E isso é muito triste. Tem que orar por essa pessoa, tem que falar do evangelho para essa pessoa, lutar por essa pessoa. Mas, enfim, isso às vezes acontece e é triste.
Agora, para finalizar a minha parte e cumprir o horário, eu quero ler só mais um texto. Eu disse que eu leria 3. Eu quero ler o texto de Romanos 8. Versículo... O texto? Romanos 8. Romanos 8. Eu quero ler o versículo 29 e 30. Esse texto na teologia é chamado de a corrente dourada, a corrente de ouro, que mostra que cada elo da corrente é Deus quem faz, e a salvação é uma garantia dele, e não se perde, mesmo nessa hipótese que eu trouxe aqui para vocês. Romanos 8, 29. Perceba a sequência, ó. Pois aqueles a quem previamente conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Cada elo da corrente vem de Deus. E nada pode nos separar do amor de Deus. É a sequência do texto. Não existe nada na criação que é capaz de nos separar desse amor. Homem nenhum é capaz de interromper um processo que Deus começou e garante que vai até o final, porque Ele deu o Espírito Santo dele. Então, irmãos, como pontapé inicial, essa aula não tem a proposta de resolver todas as suas dúvidas. A gente ainda vai ter aula no mês de janeiro, ainda dentro desse tema. Mas como pontapé inicial, eu quero deixar essa manchete do jornal aqui, ó. A salvação é garantida do início ao fim pelo Senhor. Ela não pode ser perdida. Homem algum é capaz de ser maior do que Deus. Deus deu o Espírito Santo dele. Se ele salvou alguém, ele salvou. Acabou. Essa é a manchete. E os outros textos? A gente vai ler em janeiro, a gente vai lidando mais ao longo dos próximos domingos. Deixa eu abrir alguns minutos aqui para algumas perguntas. Eu vou pedir para vocês falarem bem alto, senão eu vou ter que falar no microfone aqui. Uma irmã levantou a mão aqui no meio. Fala bem alto, irmã, por gentileza. Acho que vai precisar do microfone. O pastor vai levar. Nesse último exemplo que você falou, dessa pessoa que está afastada e tudo mais, ela está no presente, como você disse, né, nesse momento. Aí, pelo que você falou, isso é garantia que vai se cumprir o que vai acontecer. Porque eu creio, né, que a salvação é pela graça, mas a gente pode rejeitar, não pode? É assim, irmã. A salvação é pela graça. E uma vez que você já é salvo, não tem mais retorno. Deus garante esse processo. Essa etapa da rejeição, que a irmã está colocando, ela é antes de alguém conhecer a Cristo. Nós rejeitávamos a Cristo. Quando Cristo nos alcança e nós fomos transformados, o processo da salvação ele iniciou e ele vai até o final. Nesse caso, falando hipoteticamente, o que pode acontecer com essa pessoa? Supondo que ele seja realmente salvo, mas está vivendo uma vida de pecado. O que acontece? A disciplina do Senhor acontece, a mão de Deus pesa. Essa pessoa, irmã, ela perde muita coisa. Ela perde a comunhão com Deus no presente. Ela perde o relacionamento diário com Deus. Ela perde as bênçãos de Deus no presente. É a mão de Deus pesando sobre ela, porque ela está vivendo em pecado. Está fazendo escolhas erradas. Ela pode inclusive ser disciplinada até com a morte física. Deus pode chegar ao ponto de cortar essa pessoa de circulação. Chega. Ela perde muita coisa, mas ela não perde a salvação. Ela vai passar a eternidade com o Senhor. A salvação ela não perde. Isso é versículo bíblico, doutrina bíblica. Ao lado, depois aqui. Ô pastor, então, como que o senhor vê a apostasia? É nesse sentido a apostasia.
A gente vai lidar com textos ao longo de janeiro que vão falar mais especificamente sobre apostasia. Tem um clássico de Hebreus 6, por exemplo, né, a gente vai lidar no mês de janeiro. É coisa do pastor Darcy isso aí. A gente vai lidar. Mas a apostasia é basicamente isso. A apostasia é a rejeição, uma vida firme com o Senhor. Agora tem a apostasia de descrença, que nunca creem, estão afastados, mas nesse sentido de crentes apostatando, essa rejeição, vivendo no pecado e a mão de Deus pesando. Hebreus vai falar muito sobre isso. Com base nisso que a irmã questionou, a gente pode utilizar aquela situação onde, em Romanos, falar, vamos orar, entrega essa pessoa a Satanás, 1 Coríntios 5, entrega essa pessoa a Satanás para que a carne morra, mas para que o espírito seja salvo no dia do Senhor? Com certeza pode, irmão. Esse é um texto que a gente vai abordar também em janeiro. Domingo que vem. Domingo que vem, então vamos abordar, mas com certeza pode. É isso. Essa pessoa está sendo disciplinada a morrer, mas ela vai ser salva. Pastor, tem um texto na Bíblia, acho que é em Romanos, eu não lembro direitinho o endereço, que diz assim: o cara está pecando, aí Deus diz, largo mão, mais ou menos assim, ó, chega, eu estou largando mão dessa pessoa. Isso é medo pra caramba disso. O Senhor olha para a pessoa e diz, vai, e na tua escuridão. Irmã Idel, é que a irmã trouxe na tradução bíblica a linguagem cearense de amanhã, né? Aí tá mais difícil de identificar, mas provavelmente é o mesmo texto que o irmão colocou, que é entregando a Satanás, que é 1 Coríntios 5. Domingo que vem. O senhor vai ter trabalho domingo que vem, viu? Ó, a Priscila ali, pastor. Vou orar muito para o Espírito Santo para saber. Pastor, eu queria entender, então, se fizesse um comentário, não sei se é possível fazer um comentário, mas sobre Hebreus 6, dos versículos 4 a 6. Vai ter, graças a Deus não sou eu que vou fazer esse comentário hoje, mas vai ter, a gente vai lidar com Hebreus 6 também, em janeiro. Lidar. Segura a ansiedade aí, a gente vai lidar, é um texto lindo, muito bom. Mas só para adiantar, para não ficar no ar, né? Existem duas posições. Uma que se fala que são crentes, que apostataram, outros falam que não são crentes, experimentaram. E aí é que quem vai abordar vai ter que responder. Bom dia, pessoal, bom dia, igreja. Pastor, dentro do que a irmã falou de resistir à salvação, nós escutamos muito falar sobre a graça irresistível e também a predestinação. Uma pergunta para ficar simples aqui: o nosso nome já estava na criação do mundo ou não? Uma resposta, sua pergunta foi simples e direta, então merece uma resposta simples e direta. Sim. Nós lemos Efésios aqui. Antes da fundação do mundo, a gente acabou de ler Efésios 1. Nos predestinou. Sim. Agora, dei recentemente uma aula nos jovens, foi muito legal sobre isso, tem muitas dúvidas, muitas perguntas dentro desse tema, mas a resposta direta é sim. Deus é o soberano sobre tudo, desde antes da criação do mundo, o Apocalipse já está escrito, Salmos fala, todos os meus dias estão escritos, né? Antes de qualquer um deles existir. Então, sim, isso é o governo soberano de Deus. Nossa mente ferve com isso, mas olhando a revelação bíblica, sim. Pastor Bruno, antes de terminarmos, deixa eu apresentar, estamos falando de salvação, deixa eu apresentar para a igreja o Daniel. Fica em pé, Daniel. Aqui, ó, Daniel recebeu a Cristo Jesus há 2 semanas atrás, última semana de dezembro. Ele veio conversar aqui no gabinete e ele recebeu a Jesus como Salvador. Seja bem-vindo. Bom ter você aqui, viu? Essa igreja ama você, conta com ela, tá bom? Deus te abençoe, viu? Legal, bênção. É a última pergunta, pastor? Então vai lá, irmão Sidney. Pastor Bruno, não sei se está dentro ainda, mas creio que sim, que o irmão abordasse em relação sobre as boas obras, o irmão comentou, mas a salvação e o galardão. Legal, está dentro sim, irmão Sidney. O galardão, a doutrina do galardão, ela merece também um tempo bem longo só para falar sobre isso, mas
de maneira bem resumida e direta, o galardão são as bênçãos de Deus para aqueles que já creem, para aqueles que são salvos, para os salvos, diante da sua vida de piedade, de santificação, de honra. É a honra que Deus dá aos seus servos, presente de Deus, mas é para crentes. Então, galardão não tem a ver com a salvação no sentido de céu e inferno, né? Galardão é para crentes, para todos aqueles que já são salvos, são as bênçãos de Deus sobre eles. Isso é o galardão. Irmãos, existem muitas dúvidas, muitas coisas, é normal, por isso que a gente tem escola bíblica, por isso que nós lidamos com assuntos doutrinários assim. Continuaremos lidando no mês de janeiro com essa temática da salvação, com a ênfase na preservação da salvação. Eu só quero fazer um último comentário antes da gente orar finalizando, que é assim: se você no seu coração ainda fica muito assim, não, mas pera, não é possível, a salvação, se perde sim, claro que perde, imagina, uma pessoa vive de qualquer jeito e tal, não sei o que, não é possível. Lembre-se o seguinte: a nossa base é a palavra de Deus, é a Bíblia, muito mais do que argumentos lógicos, muito mais do que a nossa percepção de que isso faz sentido ou isso não faz sentido, são textos bíblicos, e os textos bíblicos em favor de que a salvação é um processo de Deus iniciado, do início ao fim, garantido por Ele, são muito evidentes. E não tem o que a gente fazer com esses textos bíblicos. As implicações de você afirmar, por exemplo, que a salvação se perde, são muitas. Por exemplo, se a salvação se perde, aí quais são os critérios? Aí tem gente que, não, aí eu perco. Não, depende do que você fizer. Entendi, então você vai fazer um negócio, é mérito então. Aí você vai fazer, você vai perder, aí perdeu e já era. Porque aí tem, dentro da doutrina da perda de salvação, tem as... Aí perdeu, não volta a ter. Não, perdeu de uma vez. E o Espírito Santo? Então, você está dizendo que um crente pode perder o Espírito Santo? E os do Antigo Testamento lá? É diferente, tá? Isso aí é diferente. Mas o que eu quero colocar para vocês é que tem muitas implicações. E a gente precisa se basear na palavra de Deus, na revelação bíblica. Mas a gente vai continuar nesse tema no mês de janeiro, tá bom? Que Deus nos abençoe, vamos orar. E eu não vou abrir para perguntas. Vamos orar terminando a EBD. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo juntos. Muito obrigado pela Tua palavra, que nos conduz, que nos ensina. Obrigado, Senhor, acima de tudo, porque a salvação ela é prática, ela é real, ela atinge a nossa vida, ela atingiu a vida do Daniel. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Teu Evangelho, ele denuncia os nossos pecados, mas ao mesmo tempo Ele nos cura, Ele nos torna justos. O Senhor Jesus nos dá todos os recursos para vivermos em santificação e honra. Obrigado, Senhor, porque vai chegar o dia da glorificação e eu Te louvo por isso. Obrigado por sermos igreja e por celebrarmos a salvação, Senhor. Obrigado. O Senhor é muito bondoso. Nos ajuda, Senhor, a crescermos a cada dia na Tua palavra, no conhecimento da Tua palavra, nas percepções. Nos ajuda, Senhor, a termos sempre um coração em Ti, sempre ensináveis, sempre com mansidão, sempre aprendendo a cada dia, Senhor. Te louvo, Te agradeço em nome e na autoridade de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Ótimo domingo na presença dEle.